vão interferir. E ponto final, pô. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, p***! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Horário de Brasília, o podcast de política da CNN Brasil, que eu, Daniela Lima, apresento todas as quintas-feiras ao lado da Renata Agostini. Olá, Renata. Oi, Dani. Olá a todos que nos acompanham aqui no Horário de Brasília. Renata, a gente chega ao final dessa semana num clima de muita instabilidade institucional, ameaças feitas diretamente pelo presidente da República, críticas a ministros do Supremo, um clima que a gente não via há muito tempo no país nesse grau de gravidade, né? É isso. Se os nossos ouvintes estão acostumados com o nosso jeitinho leve de tratar os assuntos, com brincadeira, uma piada aqui e ali, essas salpicadas de leveza, dessa vez vai ser muito difícil, porque estamos, de fato, diante de acontecimentos, falas, posicionamentos muito graves. Bom, como vocês viram aí, o presidente Jair Bolsonaro fez uma fala nessa quinta-feira de manhã, com várias menções veladas a ministros do Supremo e dando um tom de ultimato à corte. Isso bateu muito mal no Supremo, que desde ontem já discute internamente com muita veemência as consequências desse impasse institucional que está se formando no cenário político. No Palácio do Planalto também teve reunião, e a reunião era para debater como seria a reação de Bolsonaro às derrotas que ele vem colhendo no Supremo Tribunal Federal. Vamos começar pela operação promovida por ordem do Supremo contra uma série de apoiadores do presidente nas redes sociais e empresários bolsonaristas. Exatamente, Dani. Eu acho que para quem está nos acompanhando entender como a gente chegou até aqui com dois lados, dois poderes, o executivo de um lado, Bolsonaro e seus ministros, e do outro lado o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os ministros da Corte Suprema do país, esses dois lados se armando para enfrentar uma crise. Para a gente entender como chegamos até este ponto, a gente precisa resgatar, dar uns passos para trás e resgatar o caminho de alguns inquéritos, algumas investigações que estão lá na Suprema Corte do país, e especialmente a do inquérito que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e que nesta semana resultou em operações de busca e apreensão e a determinação para o depoimento de deputados federais, todos ali aliados e defensores do presidente da República. Dani, faça ali as vezes de resgatar a nossa memória. Vamos começar por esse inquérito que está sob o mando do ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão ouvir bastante esse nome hoje, porque outras decisões que impuseram derrotas ao governo também foram dadas por ele, o que acabou criando um clima de animosidade quase pessoal do presidente da República com esse ministro do Supremo. Esse inquérito das fake news, olha, é um inquérito antigo, ele foi aberto no ano passado, depois que o Supremo Tribunal Federal passou a ser alvo não só de invenções, mas também de ameaças. Ameaças que eram direcionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal via redes sociais, inclusive com vídeos com menções violentas, tá? Não é assim, não, os ministros não querem ser alvo de crítica. Essa é uma confusão que está sendo feita nas redes. Não tem a ver com crítica. Calúnia é crime, difamação é crime e ameaça é crime. É disso que trata esse inquérito. Mas ele é um inquérito controverso, porque foi aberto de ofício pelo próprio Supremo, sem consulta, sem ser instado por nenhum órgão de investigação. Isso pode acontecer, está previsto no regimento da Corte? Pode. Mas é muito pouco usual. É raríssimo. Foi aberto primeiro, lá atrás, com o apoio do presidente do Supremo, Dias Toffoli, uma figura que agora se recolheu diante da dimensão da crise. Bom, esse inquérito vem caminhando desde lá de trás, então ele já nasceu controverso. Na época, o Supremo e a Lava Jato travavam uma disputa de narrativa, uma ala do Supremo e a Lava Jato. Então, procuradores, em maioria, inclusive os principais expoentes da Lava Jato, falaram muito
muito contra esse inquérito, né, Renata? É importante a gente colocar ali algumas das... Por que ele é controverso? Sim, a NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, se posicionou contra na ocasião. A própria Procuradoria-Geral da República, que na época era comandada por Raquel Dodge, também se posicionou contra. A gente já explica a forma como ela fez isso. Mas havia, e não só, né? Por exemplo, a Rede Sustentabilidade, o partido entrou com uma ação questionando esse inquérito. E por quê? Uma questão é essa da investigação aberta de ofício, que a Dani colocou, mas há outras. Por exemplo, o fato de o Supremo se encarregar de investigar e também julgar, o fato de Alexandre de Moraes, o ministro, ser alvo dos ataques, portanto ali um conflito de interesses, digamos, para trocar em miúdos. Também o fato do Ministério Público não participar dessas diligências, dessa investigação. Então, ali alguns questionamentos. E também um muito importante, que é a falta, a ausência ali no início de um objeto, ou seja, de uma clareza do que se queria de fato investigar. Essas foram algumas das ponderações feitas na época em que esse inquérito foi instaurado, a pedido do presidente da Corte, Dias Toffoli, e depois distribuída e a cargo, né, sob relatoria de Alexandre de Moraes. Porque nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele funciona como presidente do inquérito, como se ele fosse uma espécie de delegado. E aí é ele quem vai decidindo as diligências a serem feitas. Essa questão da falta do objeto é importante porque esse inquérito se prestou a muitas coisas. A investigar essas ameaças, a investigar essas calúnias, as difamações nas redes sociais, mas também foi usado, por exemplo, para proibir uma revista digital de manter no ar uma reportagem que tinha Dias Toffoli como alvo. Dias Toffoli, que, como eu disse lá atrás, foi não só o autor da ordem para a abertura desse inquérito, como era um entusiasta. Isso causou um abalo, porque na ocasião toda a imprensa se uniu para criticar a censura a um veículo. Bom, superado esse episódio, os ministros recuaram, tiraram a ordem para que a revista se omitisse, né? Omitisse o conteúdo dessa reportagem. E esse inquérito seguiu. Nesse ponto, Dani, talvez seja importante a gente explicar como ali o papel do outro ministro, Fachin, e a ação que foi proposta pela Rede Sustentabilidade se encaixa. Quando esse inquérito é instaurado, e aí ele passa a ser sob relatoria de Alexandre de Moraes, a Rede propõe uma ação questionando a validade, né, desse inquérito. Bem, essa ação fica sob relatoria de Fachin, outro ministro do STF. Nesse momento em que há essa ação de censura à reportagem da revista Cruzoé, Fachin pede esclarecimentos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes recua dessa decisão. Por que eu estou trazendo essa outra ação que está correndo lá? Porque é nessa ação em que a Procuradoria-Geral da República se posiciona. Isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais à frente em que pé estamos e como o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem se manifestado e tem sido uma peça nesse jogo de tensão. Perfeito. Vamos voltar para a nossa linha do tempo aqui, para o nosso ouvinte não perder nada. Lá atrás, quando essa polêmica estava bem alta, ainda no ano passado, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, envia para Alexandre de Moraes um pedido pela suspensão desse inquérito, para que ele passasse a ser presidido pelo Ministério Público Federal e não pelo Supremo. Alexandre de Moraes simplesmente ignora esse pedido. Bom, de lá para cá, as investigações andaram muito centradas nas ameaças que estão sendo disseminadas pelas redes sociais. E ontem, ela chegou aí ao seu ponto máximo, que foi uma operação, por ordem do Supremo, feita pela Polícia Federal, entre vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no empresariado e nas redes sociais. Pois muito bem, porque no empresariado, um dos focos da investigação é descobrir quem financia ou se há financiamento dessa rede que o Supremo entende que é uma rede organizada para disseminar informações falsas e ódio nas redes sociais. Daniela, mas fake news não é crime. De novo, não se trata de fake news. Muitas das postagens que estão no alvo desse inquérito, elas imputam crimes, condutas criminosas a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso é tipificado no nosso Código Penal. Isso é calúnia e difamação. É nesse tipo de postagem que essa investigação está centrada. Essa operação causou um abalo enorme, porque estão entre os alvos apoiadores notórios do presidente, que eu acho, Renata, que entre os influenciadores digitais a gente não
não deveria nem nominar, porque no fim das contas o que a gente faz é abrir um espaço aqui para que as pessoas saibam o nome deles. E são disseminadores de notícias falsas. Assim, são 11 pessoas e ali na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vê indícios de crimes contra a honra, né? Calúnia, exceção da verdade ou difamação, e também vê ali indícios de associação criminosa. E no lado dos empresários, que a Dani já fala agora, são 5 empresários citados como supostos financiadores desse, digamos, esquema, dessa organização. Eles são suspeitos, né, de serem financiadores. Vamos citar aqui 2 dos mais conhecidos. Luciano Hang, que também tem uma atuação muito forte nas redes sociais, e eu achei engraçado que ele reagiu de maneira ponderada até nas redes à operação e disse que nunca divulgou fake news. E dias antes ele havia sido condenado por espalhar notícias falsas a respeito de um reitor de universidade. Cabe recurso, claro, mas ele já tem, inclusive, condenação por causa disso. O outro é Edgar Corona, que é dono aí da rede Smart Fit. Esse também com reações bastante extremadas. Além de empresários e além de influenciadores, deputados federais, todos aliados do presidente, também foram alvo dessa operação. Para ficar em 2 nomes aí, Bia Kicis e Carla Zambelli. Mas há outros, né? Outros apoiadores do presidente no parlamento. Sim, importante a gente dizer que esses 11 influenciadores, né? E esses supostos financiadores, esses 5 empresários, foram alvo de busca e apreensão de celulares, computadores. No caso dos deputados federais e estaduais, não há uma determinação de busca e apreensão, mas sim de que eles prestem depoimentos e sejam ouvidos no âmbito deste inquérito. Importante porque muita gente também disseminou informação falsa a respeito do que houve, né, nesse inquérito. Alguns dos alvos falaram, vieram aqui para me prender. Mentira, não era para prisão, era para busca e apreensão. Para que você pega o computador e o celular? Para analisar o conteúdo das postagens e o funcionamento dessa suposta rede, que o Supremo entende até como algo que tenha indícios de organização criminosa, como disse a Renata. No caso dos deputados, não houve apreensão nem de computadores, nem de telefones, mas houve sim uma ordem para que o conteúdo das mensagens trocadas fosse 100% preservado, para que essa análise também pudesse ser feita, e a ordem para que deponham em até 10 dias a Polícia Federal. Outra ação desse inquérito, ele quebrou o sigilo bancário e fiscal dos empresários que são suspeitos de financiar essa rede de disseminação de informações falsas e ameaças. Dessa forma, é que o Supremo tenta encontrar indícios de que, de fato, existem desembolsos para esses grupos. Um ponto muito importante, Dani, da gente começar a explicar por que isso fez com que o alerta no Palácio do Planalto chegasse a níveis muito altos. Além de atingir apoiadores, influenciadores bolsonaristas nas redes e empresários que apoiam o presidente, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes cita a relação direta ou indireta com o, abre aspas, aludido gabinete do ódio. O ministro Alexandre de Moraes diz que todos esses investigados teriam aí essa ligação. E o que é o Gabinete do Ódio e por que ele é tão caro ao Palácio do Planalto? Bem, esse Gabinete do Ódio entra ali na decisão a partir de depoimentos de deputados do PSL, deputados alguns que eram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e que depois romperam. Por exemplo, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros. Um desses deputados, Heitor Freire, cita especificamente Tércio Tomás, Matheus Gomes e Matheus Diniz. 3 funcionários auxiliares, eles trabalham dentro do Palácio do Planalto. Eles despacham ali no 3º andar e são integrantes desse que ficou conhecido como Gabinete do Ódio. Bolsonaro refuta esse termo, diz que não existe essa operação. O que esses deputados do PSL contam? Que esses auxiliares ali do Palácio do Planalto ajudam a dar ordens do que tem
que reverberar nas redes. Então, com o auxílio de assessores, de deputados federais e estaduais, bolsonaristas, claro, eles dão ali a ordem e vão espalhando, com a ajuda desses investigados, ataques não só ao STF, mas também e especialmente aos ministros do STF. Por que isso é um problema? Bem, além desses 3 citados estarem dentro do Palácio do Planalto, alguns deles, primeiro, trabalhavam e são próximos a Bolsonaro desde a campanha e também já trabalharam no gabinete de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do presidente da República. Uma outra ponta que esse inquérito acaba desatando e pode ter implicações é a denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, ainda durante a eleição, de que empresários financiavam disparos de mensagens com notícias falsas durante a eleição para poder catapultar a candidatura de Jair Bolsonaro e atacar seus adversários. Essa reportagem da Patrícia Campos Melo gerou processos no Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral que terá, neste ano, já tem, na verdade, tomou posse nesta semana, Alexandre de Moraes entre seus membros. Portanto, a quebra do sigilo fiscal dos empresários também abre caminho para essa outra apuração que corre na Justiça Eleitoral. Nada impede que o Supremo compartilhe as provas que vier a obter com outras cortes, inclusive a Corte Eleitoral. Mas Alexandre de Moraes não é o único alvo do presidente. O decano do Supremo, porque a gente usa essa expressão decano, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, também se tornou um desafeto. Eles não são os primeiros, né? A gente já teve uma onda lá atrás muito forte em cima de Gilmar Mendes, essa rede, né, no Twitter, em outras redes sociais, de apoio ao presidente e ataque a desafetos, vou usar esse termo, ela oscila, mas a gente tem uma presença, algo constante mirando ministros da Suprema Corte. Não apenas eles, vamos lembrar, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já foi muito atacado, e outros que ali essa ala bolsonarista enxerga como rival ou como empecilho para o seu projeto. Mas por que Celso de Mello, Renata? Vamos explicar? Porque ele também tem um processo nas mãos que está incomodando o Planalto, né? Exato, Dani. E é nesse ponto em que esses inquéritos, digamos, se cruzam. Por quê? Celso de Mello autorizou a investigação sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Essa investigação foi proposta pelo Procurador-Geral da República a partir das declarações dadas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando anunciou que deixaria o governo. Celso de Mello, então, numa das decisões, no bojo desse inquérito, dessa investigação, tornou pública a íntegra, ou quase ela, né, do vídeo daquela reunião ministerial do dia 22 de abril. Quem nos acompanhou aqui no episódio passado, a gente estava na expectativa desse vídeo, né, Liberta Decano. Ele libertou na sexta-feira esse vídeo e causou uma contrariedade enorme no governo. Ali, além dele tornar toda a conversa pública, ou quase ela, ele só restringiu ali menções diretas a outros países, mas ali a gente está falando de quase 100% do que foi dito foi tornado público, não só o vídeo, mas também a transcrição. Quando ele, Celso de Mello, assiste essa gravação e dá a sua decisão, ele identifica indícios de crimes cometidos pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Quais são esses crimes? Ele vê possíveis crimes contra a honra. Estão ali tipificados, entre eles há, por exemplo, difamação. Mas esse tipo de crime é necessário que os alvos se sintam, digamos, ofendidos, para falar em português mais claro. O que Celso de Mello faz? Ele, então, distribui essa sua decisão aos seus pares, pede que eles analisem e tomem providências se eles acharem que elas são cabíveis e necessárias. Ato contínuo, Alexandre de Moraes, que é o relator deste inquérito que a gente estava narrando agora, o percurso dele, sim, concorda com o decano nessa evidência, nesse indício de crimes contra a honra cometidos pelo ministro da Educação, mas vai além. Identifica ali também que ele pode ter cometido crimes no âmbito da Lei de Segurança Nacional. Diante disso, determina que o ministro da Educação preste depoimento à Polícia Federal. Esses são alguns pontos em que esses dois inquéritos se cruzam, mas não são só esses. Esse é o enrosco, digamos, judicial. Mas tem ali um pano de fundo. Por que
todo esse enrosco do Moro passa pelo esse inquérito que está com Alexandre de Moraes. Bem, uma das mensagens que foram expostas, tornadas públicas tanto por Moro como pelo presidente Jair Bolsonaro, ali na véspera da decisão de Moro de deixar o governo, mostra o presidente incomodado com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal estaria no encalço de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Moro, então, explica ao presidente que isso não estava com a Polícia Federal, mas era o inquérito que estava com Alexandre de Moraes. Bolsonaro, então, escreve para Moro e diz: mais uma razão para trocar Maurício Valeixo. Você já vai lembrar desse nome. Quem ele é? O ex-diretor da Polícia Federal, cuja troca foi um dos estopins para a saída de Moro. E aí o Alexandre de Moraes foi lá atrás quem barrou o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro para ficar no lugar do Valeixo, exatamente alegando que, olha, existe uma acusação feita pelo agora ex-ministro da Justiça de que há uma tentativa de interferência política. Então, essa nomeação não pode ser feita até que essa acusação seja esclarecida. Importante, eu acho, só retomar aqui o episódio do vídeo, porque quando ele foi divulgado, houve uma operação muito forte da base de Bolsonaro nas redes sociais de celebrar a divulgação do vídeo, porque o presidente se apresentaria ali como é para o seu eleitorado. Um presidente muito franco, muito direto, o vídeo tem muitos palavrões, o Bolsonaro está claramente muito contrariado, enfim, distribui broncas ali, todas as menções que ele faz às áreas de Sérgio Moro são críticas, enfim, houve essa operação para celebrar o vídeo. Mas a verdade é que o vídeo depois, quando ele foi sendo digerido, ele acabou deixando o governo muito mal com outros poderes, porque não só o presidente fala de forma exasperada, seus ministros expõem ali o que pensam não só do governo, não só de trabalhos que devem ser feitos pelo governo, mas também dos outros poderes. Você vê ali o ministro Ricardo Salles falando que é preciso passar a boiada de projetos que vão minimizar as regulamentações relacionadas à área ambiental, à agropecuária. Tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Você vê ali o ministro Paulo Guedes dizendo que tem que dar recurso para as grandes empresas, que com elas você vai ganhar dinheiro, mas se der dinheiro para as pequenininhas, você vai perder. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Você tem ali o ministro da Educação falando que é todos esses vagabundos na cadeia, a começar pelos ministros do Supremo. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Você tem Damares falando em prender governadores e prefeitos. Mas nós estamos tomando providência, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos. Você tem o presidente dizendo que é preciso armar o povo para que o povo reaja às ordens de isolamento social. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta no decreto. Enfim, o vídeo, no fim, após ser digerido, ele deixou muito expostas as entranhas do governo e esse pensamento que é muito bélico para com outras entidades da federação, com o Supremo, com a Câmara, com o Senado, com governadores e com prefeitos. Tem ataque para todo mundo. Tem, e quando ele não sai da boca do presidente da República, então essa fala do ministro da Educação, em que ele diz, né, por mim eu colocava todos esses vagabundos na cadeia, a começar pelos ministros do STF, não há um movimento do presidente da República de constranger, de fazer um reparo, de corrigir esse tipo de postura. Bolsonaro chega a dizer que Weintraub, que os outros ministros têm de adotar uma postura similar à de Weintraub, mas que não seja assim, né, dessa forma como ele fala, ele usa talvez de uma forma mais polida, né, em outras palavras. Não, o Weintraub falou de um jeito tão assim que o Bolsonaro falou que ele não tinha tido educação.
Exato. Mas não há ali um movimento de, olha, não, a gente não defende aqui esse tipo de coisa. Não é pra ser assim. Então, não há uma postura do presidente de dizer que aquele não é um pensamento que ele corrobora. Então, e é sempre importante a gente lembrar, essa era uma reunião fechada? Sim, essa era uma reunião fechada. Em tese, ela não seria publicizada. A gente tem ali toda a cúpula do executivo do país, o presidente da República e os seus ministros, além dos presidentes dos bancos públicos, todos reunidos. Isso não é uma conversa entre eles, isso é um ato de governo. Pois é, e aí você que está nos ouvindo e está chateado com a política há muito tempo, acha mesmo que a política acabou virando exercício de ladroagem e pensa, mas eu concordo com isso aí que foi dito. Olha, a política tem sim suas fragilidades, mas no sistema do Estado Democrático de Direito, não é assim que se resolve as coisas. Não é assim que você coloca a política nos trilhos. Existe um caminho, ele está dado pela Constituição, ele demanda investigação, ele demanda processo, ele demanda julgamento, ele demanda direito de defesa, ele demanda apresentação de provas, ele demanda que tudo seja colocado às claras e decidido sob os olhos da opinião pública com o respeito às garantias individuais. Essa coisa de insurreição, isso não está previsto na Constituição, isso não é legal no sentido de legalidade mesmo. Não é. Essa não pode ser a saída pregada por um país do tamanho do Brasil, a 8ª economia do mundo. Tanto que repercutiu muito mal lá fora. Muito mal lá fora. And outside of Brazil, for Brazil, is a recording that's been released by Brazil's Supreme Court as part of an ongoing investigation into Brazilian President Jair Bolsonaro's alleged interference in police investigations. O Brasil bateu o recorde de fuga de investidores estrangeiros. A reunião foi criticada nos principais jornais, especialmente por acontecer no meio da pandemia e estratégia mesmo, propriamente dito, para combater o coronavírus, não ter aparecido nesse vídeo. Nada. Isso causou um choque lá fora. O ex-ministro da Saúde, porque já trocaram, falou de forma muito breve, durante 2 horas de reunião. E ele tinha chegado fazia 5 dias, Chega a impressionar que o presidente do Banco do Brasil diz lá no vídeo, dia 22 de abril, que aparentemente as mortes já haviam começado a cair. E o Brasil superou os Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de casos no mundo, em mortes diárias. Ou seja, a gente só está perdendo mais brasileiros a cada dia que passa. Uma ponta só que faltou aqui, que eu acho que é importante, Dani, é que foi um outro ato do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente estava explicando aqui como todas essas histórias estão se cruzando, o ministro Alexandre de Moraes, quando dá aquela decisão de vetar Alexandre Ramagem, que era o nome de predileção do presidente Jair Bolsonaro, que estava desde o ano passado operando ali com ele, para ver uma troca em algumas posições, como a Superintendência do Rio. Por que eu digo isso? Porque nos depoimentos, o superintendente, por exemplo, hoje que está ali no Amazonas, diz que foi sim sondado por Ramagem a pedido do presidente para ocupar a Superintendência do Rio. O Carlos Oliveira, que foi depois para o Rio e hoje está como diretor executivo da PF, também conta esse depoimento que Ramagem telefonou a ele, perguntou se ele aceitaria compor essa cúpula da PF numa gestão de Ramagem e depois chegou a ter um encontro pessoal com o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente sabe que desde o ano passado há uma conversa muito direta entre Bolsonaro e Ramagem sobre os rumos, sobre essa nova Polícia Federal. Bem, além de vetar Ramagem, Alexandre de Moraes também dá uma decisão, que é a Polícia Federal não pode mudar os investigadores designados pela PF e que hoje trabalham no âmbito dos inquéritos que ele está ali coordenando. Quais são? Esse que a gente explicou detalhadamente no início, esse inquérito que apura calúnias, ameaças ao STF e também um inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos. E o que acontece com esse ato? Moraes, então, amarra o Igor Romário, que é diretor de investigação e combate ao crime organizado, ou seja, ele coordena a DICOR, que é ali a principal diretoria da Polícia Federal,
nessa investigação. Quem é Igor Romário? Ele foi coordenador da Lava Jato, ele foi ali para essa diretoria no ano passado, em janeiro, e ele é um cara ligado a Sérgio Moro. Bem, Moraes determina que ele não pode sair de lá onde ele está. Há ali uma controvérsia, ontem eu até tentei apurar, Dani, se ele não poderia sair da diretoria da DICOR. Há uma controvérsia, mas de qualquer forma, o que me relataram na Polícia Federal é que no mínimo haveria uma dúvida. O que acontece na prática? Bem, quando Rolando Alexandre assume a Polícia Federal, ele promove mudanças nessa cúpula da PF. São 8 diretorias. Ele já trocou pelo menos 5. Igor Romário não saiu de onde está. Perfeito. Então vamos aqui trazer o último personagem dessa crise, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, ela tem de se manifestar em todos esses inquéritos. E Augusto Aras passou a ser alvo de forte crítica dentro da Procuradoria, do Ministério Público Federal, por estar se manifestando de maneira bastante conservadora, digamos assim, a respeito de questões que são caras ao governo. Com relação ao vídeo, por exemplo, da reunião ministerial, Aras pediu a Celso de Mello que liberasse um trecho ainda menor do que havia sido reivindicado pela Advocacia Geral da União, que é quem faz formalmente a defesa do presidente da República nesse caso. Ou seja, a Advocacia Geral da União sugeriu A mais B, Aras falou, fique apenas com A, que é melhor, porque o restante pode ser usado para narrativa política. Celso de Mello optou por divulgar quase a íntegra, como nós dissemos. No inquérito das fake news, importante dizer que Aras foi, sim, consultado pelo ministro Alexandre de Moraes e se manifestou. Moraes detalhou ali que via indícios robustos e que achava que as medidas deveriam ser tomadas com investigação mais ampla. Aras não, Aras se limitou, diz que achava que as medidas eram exacerbadas e que bastaria ali bloquear os perfis e pedir que redes sociais indicassem quem são os donos de perfil A, B ou C para uma análise mais detida dessas postagens. Deflagrada a operação ontem e com forte reação do Palácio do Planalto, Aras enviou um pedido naquele inquérito relatado por Edson Fachin, da Rede, que a Renata explicou lá atrás, para que seja suspenso o inquérito das fake news, a investigação sobre as ameaças ao Supremo, até que o plenário decida se esse inquérito é ou não é legal, se ele deve ou não deve continuar sob o mando exclusivo do Supremo. Importante a gente falar também como no caso esse posicionamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nessa ação da Rede, mudou, né, Dani? O Augusto Aras tomou posse como Procurador-Geral da República em outubro do ano passado. Naquele mesmo mês, ele fez ali uma primeira manifestação caminhada a Edson Fachin. Naquele momento, ele diverge da sua antecessora, Raquel Dodge. Raquel Dodge dizia, olha, é preciso arquivar o inquérito que está com Alexandre de Moraes, portanto, essa ação que está com Fachin deve prosperar, uma ação que questiona, né, aquele outro inquérito. Ela entende que o Ministério Público tem de ser parte, de que Moraes não pode ser alvo dos ataques e presidir, né, esse inquérito, que há um problema ali desse inquérito ter sido instaurado de ofício. Ela elenca uma série de questões. Aras, no seu primeiro posicionamento em outubro, vai numa linha contrária. Ele não vê, por exemplo, o Toffoli extrapolando os limites do poder de polícia ao instaurar esse inquérito. Ele não vê um problema de Moraes ser o relator deste inquérito. Ele, sim, vai na linha de Dodge, até porque ele é o Procurador-Geral da República, de defender a participação do Ministério Público. E também faz ali uma ponderação, pede mais informações sobre a ausência daquela questão que eu falei logo no início, né, do objeto da investigação. Pede mais informações. Bem, em fevereiro deste ano, ou seja, a gente está em maio, logo ali atrás, ele volta a se manifestar nessa ação da Rede e defender um ponto de vista muito similar, que a ação da Rede, que questiona o inquérito que está com Moraes, não deveria prosperar. Portanto, o inquérito instaurado por Toffoli e que segue ali sob a relatoria de Moraes deveria seguir. O que acontece, então, agora, diante dessa operação que mirou apoiadores do presidente? Aras muda de posição e pede a suspensão do inquérito que está com Moraes. Ele se manifesta onde? Na ação que está sob o mando de Edson Fachin, essa ação lá proposta pela Rede. A mudança de postura é tão evidente, Dani, que a própria Rede acha aquilo muito estranho. Bem, veja, o Procurador-Geral da República decide apoiar a Rede no seu questionamento, mas a Rede acha aquilo tão estranho que pede a Fachin que questione Aras
horas pela mudança de postura, ele não entende a razão daquilo ocorrer. E nessa manifestação, feita horas depois da Procuradoria-Geral da República, a rede diz que se trata de uma postura vacilante, abre aspas, que parece se subordinar às agitações próprias da política. Vai além, a rede diz que tal postura imprópria parece indicar que o ilustre chefe da PGR se sensibiliza quanto à sorte de investigados aliados do senhor presidente da República. E, diante desse cenário de contestações, o Procurador-Geral da República divulgou uma nota na qual rebate o entendimento de que ele havia mudado de posição. Ele diz o seguinte, que vinha se manifestando no sentido de preservar o inquérito instaurado no âmbito do STF apenas em seus estreitos limites, em homenagem à prerrogativa de qualquer órgão, no particular os tribunais, de realizar investigações preliminares quanto a fatos que atentem contra a segurança e a vida pessoal de seus integrantes. Mas diz, logo em seguida, que o inquérito comandado por Alexandre de Moraes tem, abre aspas, exorbitado dos limites que apontamos em manifestação, no mérito de uma ação, que é essa ação da rede, que analisa a validade ou não desse inquérito. Ele diz ainda no final da nota que não houve mudança do posicionamento anteriormente adotado, mas sim uma medida para preservar a licitude da prova que vier a ser produzida nesse inquérito, para que, posteriormente, ela possa vir ou não ser utilizada em caso de denúncia. Importante, só antes de passar para a Renata, deixar claro que esse posicionamento do Aras surpreendeu e deixou bastante irritada uma ala do Supremo Tribunal Federal, porque ele não só, como a gente já disse aqui, teve vista, ou seja, viu o que está dentro do inquérito, como se manifestou. Não é que o Ministério Público Federal esteja alijado desse processo. Não, ele estava acompanhando. O Procurador-Geral reclama de que Alexandre de Moraes não deu ouvidos à indicação que ele fez, ou seja, de restringir o alcance da operação que foi deflagrada ontem. Importante também a gente dizer que nenhum juiz é obrigado a seguir o que fala promotor ou procurador no caminhar de um processo. Renata? E esse incômodo não é só no Supremo, também incomoda uma parte, uma ala do próprio Ministério Público. Não é só a rede que achou estranha e esquisita essa mudança de postura do Procurador-Geral. Ontem mesmo, a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, soltou uma nota dizendo que era o momento de retomar o debate sobre a constitucionalização da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. O que é isso? O presidente da República, que indica o Procurador-Geral, não é obrigado a seguir essa lista. É uma votação feita dentro do Ministério Público que elege ali 3 nomes para o novo PGR. Não há uma obrigação do presidente da República de seguir essa lista, mas havia uma tradição ali desde 2003 de seguir essa lista. Bolsonaro foge a essa tradição e escolhe Augusto Aras, que não constava nessa lista tríplice. Então, ali é um primeiro indicativo de que há, dentro do Ministério Público, quem está incomodado com as recentes atitudes tomadas por Augusto Aras. Também, ali dentro da oposição, no Congresso, já se fala, sim, em apoiar um movimento desse tipo, questionando um pouco a razão de Aras estar tomando, digamos, o lado, em alguns casos, é o que parece, do presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar, quais foram os últimos lances? O presidente fez essa fala, esse discurso hoje bastante agressivo, e o Ministério da Justiça entrou com um habeas corpus preventivo para preservar Abraham Weintraub de uma punição caso ele não cumpra a determinação de prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, Dani, essa foi uma das ações discutidas, pensadas ali no Palácio do Planalto, numa reunião convocada em cima da hora pelo presidente Jair Bolsonaro, com os seus ministros todos que estavam em Brasília, e que ocorreu horas depois da operação de busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes ganhar as ruas. O que aconteceu nesse encontro no Palácio do Planalto? Bolsonaro discutiu uma reação ao Supremo Tribunal Federal. Ele entende e expôs isso aos seus ministros de que o STF comete excessos, reclamou muito do STF, outros ministros também o fizeram. Então foi discutida ali alguma resposta. Uma das ações é essa que já saiu, o habeas corpus preventivo de
forma a proteger o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Como a gente contou, Moraes determinou que a Polícia Federal escute Weintraub. Weintraub também é alvo de Celso de Mello, que determinou a abertura de um inquérito para apurar se ele cometeu racismo numa postagem sobre os chineses. Além disso, foram discutidas várias ações e estratégias ali naquela reunião. Por exemplo, entrar com um processo contra Alexandre de Moraes e Celso de Mello por abuso de autoridade. Também de uma maneira de patrocinar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal. Nessa reunião, eles chegaram a ler um artigo que falava sobre, defendia a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e defendia também a desobediência civil. Outra coisa que Bolsonaro falou nessa reunião, ele ficou ali atento ao movimento do presidente americano Donald Trump, que sinalizou a edição de um decreto para proibir censura nas redes sociais. Bolsonaro, na mesma hora, pediu que a sua equipe estudasse se poderia ele, aqui no Brasil, mimetizar essa estratégia e editar um decreto semelhante. Então, o tom dado nessa reunião foi de vamos confrontar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma avaliação que foi compartilhada por boa parte dos ministros. A gente tem nessa reunião todos os ministros da ala militar, também o ministro da Defesa, o ministro da Economia, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do país, todos eles estavam ali neste encontro. Houve, sim, algumas ponderações sobre a forma de fazer essa resposta, mas houve um diagnóstico comum de que era preciso, sim, reagir ao que eles entendem como avanços do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Judiciário, em cima do Executivo. O que aconteceu logo depois é que tanto a Advocacia Geral da União, que é comandada por José Levi, como o Ministério da Justiça, comandado por André Mendonça, ficaram encarregados de debater como transformar todo esse, digamos, brainstorm, todas essas sugestões, numa estratégia jurídica. O que a gente viu, então, foi o ministro da Justiça ingressando com o habeas corpus. Não é um problema legal. Qualquer cidadão pode ingressar com um pedido de habeas corpus. O problema é que o Ministério da Justiça não atua na defesa, por exemplo, do presidente da República. E isso cabe à Advocacia Geral da União. Portanto, o primeiro questionamento que já surgiu após essa ação ser capitaneada por André Mendonça é se seria adequado o ministro da Justiça tomar a frente dessa disputa. Os ânimos estão muito exaltados, a tensão é crescente em Brasília, os ministros do Supremo, a cúpula do Congresso, está todo mundo muito preocupada com o que é que pode acontecer caso nenhum dos lados recue dessa escalada de agressividade. De nossa parte, a gente vai seguir aqui acompanhando tudo de perto, né, Renata? É isso, serão dias de tensão, para usar o termo que a gente abriu, o podcast, mas de muita notícia e a gente vai estar, claro, em cima do lance. É isso, obrigada por ter acompanhado o Horário de Brasília, nosso podcast semanal a respeito de política, tudo o que acontece de importante no Brasil, a gente explica aqui para você de maneira muito simples, pelo menos a gente tenta, porque o enrosco tá grande. Obrigada, Renata. Beijo, Dani, até semana que vem. Tchau.